Queridos, essa noite eu quero falar com vocês sobre o sacerdócio universal, com o ministério da palavra de Deus entregado nas mãos de cada um de nós. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou recapitular uns 10 minutos do que nós vínhamos conversando aqui nos últimos sábados, porque eu sei que alguns de vocês não estavam aqui. Eu também sei que nós temos uma caravana aí. Faz barulho aí, aplaude essa caravana que veio nos visitar lá de Novo Horizonte. Aleluia! Glória a Deus. Se eu me esquecer, por favor, me lembre no final da gente orar por eles, amém? Então, na primeira série da mensagem sobre a reforma, nós começamos a falar ali sobre os pré-reformadores, mas nós começamos a falar no segundo período da história, do 5º século até o 15º século. Nós começamos a falar ali desde quando começou a se corromper o papado, quando começou a se fortalecer as evidências das indulgências, onde os padres e os papas da época, eles começaram a barganhar, eles começaram a vender o perdão, e eles começaram a negociar, a barganhar a palavra de Deus. Como? Eles tiraram a Bíblia da mão das pessoas. Então, nesta época, os membros da igreja, as pessoas comuns, não tinham acesso à Bíblia. Essa Bíblia que você segura ali hoje, temos até a facilidade de termos a Bíblia em aplicativos, em computadores. Naquela época não tinha. Lia-se apenas o que era permitido pelos líderes religiosos. E o que esses líderes colocassem como regra, como doutrina, todos os povos, todo o rebanho tinha que seguir, porque aquilo era verdade. E aí nós começamos a falar ali, quando John Wycliffe ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês, e ele começou a pregar a Bíblia, porque ele queria que todas as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus, com a Bíblia traduzida na sua língua. E ali começou uma perseguição, e ele teve que fugir para não ser morto. E aí, os seus discípulos, eu quero dar um destaque aqui, que nós também falamos na primeira mensagem, sobre John Huss. Ele começa o quê? Ele começa a ler os livros de John Wycliffe, ele começa o quê? A entender a mesma coisa, e ele começa a pregar a palavra de Deus com grande ousadia, com grande fervor, e ele começa o quê? A falar contra tudo o que a igreja ensinava naquela época. E ele não tem a mesma sorte que John Wycliffe, ele não consegue fugir, e ele é preso. E nesse momento ele é confrontado para que ele possa negar, ou seja, que ele possa refalar. Você falou que isso que nós fazemos está errado, então você vai negar que isso está errado. Você vai falar que você se equivocou, e ele se mantém firme. E ele não nega isso. E aí ele vai ser queimado em praça pública. E a história conta que enquanto ele estava sendo queimado em praça pública, ele dá um grito, e ele fala assim: hoje vocês estão queimando um ganso, John Huss, mas vai se levantar um cisne que vocês não vão conseguir queimar. E aí, depois nós começamos a falar sobre Lutero, e nós falamos que dia 31 agora, só que de 1517, Lutero, ele vai lá na igreja de Wittenberg e ele crava as 95 teses contra as indulgências e erros contra a igreja católica. E aí nós falamos, por que esse marco dele cravar as teses lá fica tão popular, e a reforma já havia começado. As pessoas falam que a reforma começou a ser fermentada em 1502, porém, em 1517, digamos assim, que quando Lutero crava as teses, é o estopim da reforma. Por quê? Porque, como nós dissemos, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha jornal, não tinha internet, então as notícias não corriam facilmente como correm hoje. E lá nessa igreja era o local onde era lido as notícias dos acontecidos daquela cidade.
E aí as pessoas se reuniam ali na frente, e ali era lido as notícias, e aí essas pessoas que ficavam sabendo, elas comunicavam às outras. E aí a gente perguntou, por que no dia 31 de outubro? Por quê? Porque ali, uma daquelas teses, ele começou a afrontar a veneração aos santos, a adoração aos santos. E no dia 1º de novembro, era o dia de todos os santos. Então, um dia antes, ele crava as 95 teses contra o sistema. E ali no dia 1º, aquilo é lido, imagine o alvoroço que não vira aquilo. E aí nós falamos também que ele foi raptado. Só que, graças a Deus, não era da oposição, era de alguns amigos que levam ele para um castelo, onde ele trabalha arduamente para traduzir a Bíblia para o alemão. E nós falamos que o principal ali, no início da reforma, eles sabiam que deveriam mudar várias coisas. Mas a maior preocupação, desde os pré-reformadores, e depois também com Lutero traduzindo a Bíblia, nós colocamos o quê? Que eles entenderam que se eles conseguissem traduzir a Bíblia, tanto para o alemão quanto para o inglês, eles iriam conseguir distribuir a Bíblia na mão das pessoas comuns. E todas as pessoas teriam acesso à Bíblia. E aí nós falamos, nossa, mas por que isso seria um ápice? E aí nós falamos o quê? Que a palavra de Deus é o suficiente para a nossa fé. Então eles não se preocuparam em fazer passeatas, eles não se preocuparam em fazer ali protestos contra o que está acontecendo. Eles se preocupavam o quê? Em traduzir a Bíblia para que as pessoas comuns tivessem acesso à palavra de Deus, para que assim elas conhecessem o Evangelho, e aí, só delas estarem lendo o Evangelho, a palavra transforma. E ali, depois que isso aconteceu, nós pontuamos alguns principais dos reformadores, colocamos ali Lutero como o coração da reforma, mas depois nós também falamos um pouquinho sobre João Calvino como sistematizador da reforma, como mentor da reforma ali, onde ele deu início à academia e também começou a enviar missionários para alguns lugares do mundo. E aí depois nós falamos também até quando o Evangelho chegou no Brasil. Vocês se lembram disso? Quem não estava aqui? Então, para vocês que não estavam aqui, nós contamos da reforma ali, desde os pré-reformadores, da corrupção do papado, do início das evidências começaram a ficar fortes, das indulgências, até quando o Evangelho chega no Brasil. Aí na outra semana, nós falamos, na verdade o pastor Osias pregou aqui, ele pregou sobre as 5 solas da reforma. Vocês se lembram disso ou não? Durante a mensagem eu vou estar citando para vocês mais uma vez, para quem não estava aqui. E aí eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre a contra-reforma e também da onde nós tivemos início. Nós quem? Os batistas, né? Porque nós falamos ali que Calvino, ele deu origem aos presbiterianos, junto com alguns outros, como Savonarola, como alguns outros que nós colocamos, mas nós falamos o quê? Que hoje nós falaríamos um pouco também da onde surgiu os batistas, né? Porque vocês aqui que estão da caravana e vocês que não vieram nas 2 outras, ou perdeu alguma por algum motivo, nós falamos assim, tem algumas pessoas que são evangélicas e nem sabem o porquê são protestantes. Se você perguntar para alguma pessoa da sua igreja ou da sua célula que está chegando lá, e você falar assim, viu, por que você é um cristão protestante? Aí ela não vai saber te responder, por quê? Porque ela não conhece a história. E nós lemos o livro de Salmos que o quê? Que a história ela pode ser tanto favorável para nós, como a nossa inimiga. Por quê? Quando nós aprendemos com os erros das pessoas que vieram antes de nós, nós temos uma grande chance de acertar. Porém, quando nós fechamos os olhos para os erros que foram acontecendo, nós temos grande chance de quê? De repetirmos esses erros, correto? Então, preste atenção. Lembra que eu disse para vocês que
o grande intuito ali daqueles pré-reformadores que começaram a traduzir a Bíblia, e depois de Lutero também traduzindo para o alemão, era entregar a Bíblia para as pessoas, para que elas pudessem julgar o que estava sendo pregado. E aí começa a Contra-Reforma. Talvez algumas pessoas já perguntaram para você, ou você mesmo se perguntou, né? Pastor, por que a Bíblia da Igreja Católica tem alguns livros a mais que a Bíblia da Igreja Evangélica? A nossa Bíblia é igual, porém a deles tem alguns livros a mais, chamados de apócrifos. Por quê? E por que esses livros entraram na Bíblia? Preste atenção, entenda a história. Começou a ter um grande alvoroço, porque as atitudes daqueles líderes religiosos da época eram contra as Escrituras. E a grande guerra ali interna entre os religiosos daquela época era o quê? Era que quem estava no poder não queria que todos tivessem acesso à Bíblia. E os reformadores queriam entregar a Bíblia para as pessoas. Logo vem a Contra-Reforma, e aí vocês vão entender o porquê que esses livros estão lá na Bíblia dos católicos. Por quê? Porque depois que a Bíblia começou a ser traduzida, começou a ter um julgamento do que as pessoas pregavam, do que o que as pessoas falavam. Então preste atenção, o que foi a Contra-Reforma ali? Que começou por volta de abril de 1546, a Igreja Romana aprovou os apócrifos como meio de combater a reforma protestante. Nessa época, os protestantes combatiam violentamente as doutrinas romanistas do purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras, etc. Os romanistas viam nos apócrifos base para as tais doutrinas e apelaram para eles, aprovando como canônicos. O que isso significa? Esses livros, esses apócrifos, passaram a fazer parte da Bíblia deles. Por quê? Porque as pessoas que não saíram do catolicismo naquela época e receberam uma Bíblia, na Bíblia que eles têm na mão hoje, eles têm um respaldo para que eles continuem fazendo o que eles fazem. Entende? Então, até o ano de 1540, ali, entre 1540 e 1550, nessa década, a Bíblia da Igreja Católica era a mesma Bíblia, com a mesma quantidade de livros, com o mesmo teor escrito que a nossa, que nós temos hoje. A partir daí, quando a Igreja Romana aprovou esses apócrifos, olha só o detalhe, não são apenas esses 7, tem vários outros apócrifos por aí, vários outros, só que foram achados partes, e então não se tiveram evidências de que se poderiam ter sido escritos pelos apóstolos mesmo, então eles têm esses livros de apócrifos lá, porém eles não incluíram na Bíblia Sagrada. E aí eles trouxeram esses livros para eles continuarem fazendo a oração por os mortos, continuarem a veneração aos santos e continuarem também ali com os purgatórios, confessionários, etc. Então, se alguém perguntar para você por que a sua Bíblia tem 7 livros a menos, você já sabe responder hoje. Que na verdade todos nós saímos de um mesmo lugar. O que aconteceu, na verdade, foram divisões, poder, política, e aí foi se separando o Evangelho. Então, preste atenção, o que você segura na sua mão aqui hoje, independente se pelo celular, se pelo seu computador, se pelo seu tablet, se você tem a Bíblia impressa aí de papel, é tudo que você precisa para basear a sua fé. Está tudo aí. Levanta a sua Bíblia. Está tudo aí. E queridos, eu quero que vocês valorizem isso. Eu falei isso, eu quero repetir agora.
Essa Bíblia que você segura não custou apenas R$ 50, não custou apenas R$ 100, custou o sangue de milhares e milhares de irmãos nossos que pagaram com a própria vida para que essa Bíblia pudesse ser traduzida e chegasse nas suas mãos. Então preste atenção, isso foi a Contra-Reforma, daí houve essa diferença, até mesmo na Bíblia, que era igual. Agora, pastor, e por que então tem os presbiterianos, tem os batistas, tem os da igreja quadrangular, metodistas, enfim, por quê? É claro que não vai dar para a gente falar sobre tudo hoje, mas eu quero falar para vocês da onde nós surgimos, da onde surgiu os batistas. E além das 5 solas que o Ozzy compartilhou com vocês, eu quero falar de algo muito importante que aconteceu na Reforma. Foi quando o Evangelho, o ministério, voltou para a mão de todos, que é o sacerdócio universal. Então preste atenção, em 1609, o movimento anabatista na Europa continental foi cruelmente esmagado pelas igrejas oficiais. Os separatistas ou os não conformistas da igreja da Inglaterra foram forçados a fugir e se esconder. Um desses grupos migrou da Inglaterra para Amsterdã, na Holanda, sob a liderança de John Smith. Eles organizaram uma nova igreja nessa cidade, onde a condição de membro se baseava na profissão de fé pessoal, voluntária, procedendo ao batismo. 2 anos mais tarde, alguns desses membros da nova igreja, dirigida por Thomas Hales, retornaram à Inglaterra e lá tomaram parte no crescente movimento batista, que através de migrações se espalhou pela América, o grande movimento missionário iniciado com William Carey, da Inglaterra. Então preste atenção, o que foi os anabatistas? Como estava em reforma, Lutero era um padre, se vocês não sabem, foi fundamental para a reforma, porém, ele, mesmo tendo dado tantas evidências de coisas corretas, ele continuou ainda com alguns usos e costumes que a Igreja Católica tinha naquela época. Então, dali começaram a surgir outros movimentos dentro da reforma. E dentre esses movimentos surgiram o que deu início a nós, batistas. Batistas vem de batismo, ou seja, imergir, ou seja, mergulhar por completo, né? Nós fomos chamados na época como os rebatizadores, ou como os novos batizadores. Por quê? Porque esse grupo, eles não acreditavam que uma criança pode ser batizada. Por quê? Porque ela não tem discernimento nem maturidade para decidir por ela mesma. E tanto na Igreja Católica como em algumas outras denominações, as crianças, elas já são batizadas de pequeno. E os batistas, eles começaram a falar, as pessoas que foram ali aderindo nesse movimento, eles tinham que se rebatizar. Por quê? Porque não era considerado esse batismo da infância. Daí vem o termo rebatizadores. E também no meio batista veio uma santidade radical. Eles eram extremamente radicais no quesito santidade. Extremistas mesmo. Só que o que aconteceu? Esse movimento começou a ganhar força. Esse movimento começou a crescer e também começou a se espalhar. De fato que aí, veja bem, o conflito não era somente interno da Igreja Católica. Começou a ter conflito com outros movimentos. Mas no caso aqui que nós estamos citando, os anabatistas, eles começaram a ser perseguidos pelos católicos e pelos outros reformadores. Por quê? Porque o que eles criam e o que eles começaram a ensinar era o quê? Ia contra os princípios daqueles reformadores. Então, quando o governo encontrava algum desse movimento anabatista, eles queimavam. E quando alguns outros reformadores, inclusive Calvino, que nós citamos na última aula, olha, estou falando até aula aqui, já estou falando história aqui. Quando nós falamos no último culto, o que aconteceu? O próprio Calvino
ordenou o afogamento de vários do movimento anabatistas. Por que o afogamento? Bom, já que eles querem o batismo por imersão, então vamos imergir eles, né? E aí eles afogavam os batistas daquele movimento, daquela época. E queridos, e aí o que aconteceu? Lembra que nós falamos aproximadamente no ano de 1800 até 1850, foi quando o evangelho se deu início no Brasil, tá? De uma forma sutil, com algumas colônias que não davam muito a abertura para o povo, porém, depois ali de 1850, começou a ter igrejas já fazendo esse movimento de evangelismo para o nosso próprio povo aqui do Brasil. Então, olha só, em 1860, Thomas Jefferson, missionário enviado ao Brasil pela junta de Richmond, Associação de Igrejas Batistas do Sul dos Estados Unidos, apontou na cidade do Rio de Janeiro. Bowen havia sido missionário na África e pregava para escravos, já que conhecia a língua e o Borá. Porém, ele foi impedido aqui no Brasil pelas autoridades de propagar a doutrina batista. E Bowen acabou ficando no Brasil por apenas 9 meses. Mas presta atenção, queridos. A Guerra Civil Americana de 1859 até 65, entre os estados do norte e sul dos Estados Unidos, fez com que milhares de imigrantes sulistas americanos viajassem para o Brasil como refugiados. E aí eles se estabeleceram principalmente em Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba e Americana, no interior paulista. Porém, eles não aceitavam pessoas de fora. Então, apenas aquele grupo de refugiados que vieram para o Brasil, nestas cidades, eles começaram ali a fazer os cultos e começaram ali a abrir igrejas. Então, tem essa igreja batista, a primeira, que foi em Santa Bárbara do Oeste. Porém, nós não consideramos essa da que nós viemos. Por quê? Porque eles eram fechados. Então, se você não fizesse parte do grupo de refugiados, você não podia fazer parte daquela igreja. Porém, em Salvador, no ano de 1882, foi organizada a primeira igreja batista, com o objetivo de evangelizar os brasileiros pelos casais de missionários batistas norte-americanos, William e Anne Buck. Eu acho que é assim que fala. Buck. E dali de Salvador, foi se espalhando aí os batistas por todo o Brasil. E como nós dissemos lá, quando nós falamos de William Seymour, em aproximadamente 1900, quando se deu início ao avivamento da Rua Azusa, ali os missionários, eles chegaram em Belém, aqui no Brasil, pensando que eles iam para Belém, lá de Jerusalém. Porém, quando eles chegaram aqui, eles começaram a congregar em uma igreja batista de Belém. Então, para vocês que não sabem, a Assembleia de Deus saiu de dentro de uma igreja batista aqui no Brasil, lá em Belém. E se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Como os batistas daquela época, porque assim, a gente fala igreja batista, vocês têm a nossa igreja como parâmetro. Porém, se você frequentar ou visitar uma igreja batista, que não está nesse contexto nosso aqui, é uma igreja bem tradicional. Então, eles chegaram com o fogo do avivamento lá da Rua Azusa, falando em línguas. Imagina só como eles foram recebidos aqui. Foram expulsos da igreja batista. E aí eles começaram o quê? A fazer a igreja, a Assembleia de Deus aí, que varreu o Brasil com o avivamento. Aí depois, infelizmente, devido a usos e costumes, alguns vieram a se corromper. Porém, nós não estamos aqui para falar disso nessa noite. Então, preste atenção. Se alguém perguntar para você, por que você frequenta uma igreja batista, não fala assim, foi só porque eu aceitei Jesus lá. Não, você tem uma história, tá? Você foi batizado, se você se batizou por imersão, tem um porquê você ser batizado, né? Então, sabe por que vocês passam por uma entrevista para ser batizados aqui? Devido à rigorosidade com a santidade dos batistas, né? E olha só que naquela época do movimento anabatistas, eles eram extremistas mesmo. Eles eram super radicais com isso, né? Então, preste atenção, vocês têm uma história, vocês têm uma origem,
vocês não são protestantes por um acaso. E o que nós citamos aqui na primeira mensagem, que alguns acontecimentos que nós temos vivido no Brasil, que nós evangélicos temos que engolir a seco, foi porque nós perdemos as nossas origens. Nós perdemos as nossas origens. Nós começamos a aceitar o que a cultura diz que é correto. Nós começamos a aceitar o que a ciência diz que é correto. Nós começamos a aceitar o que a arte diz que é correto. E nós começamos a negligenciar a palavra de Deus. Queridos, então nós estamos aqui há alguns dias de comemorarmos os 500 anos da Reforma. Porém, nós precisamos urgente de uma reforma. Nós dissemos que a reforma, na verdade, não são mudanças. A reforma, na verdade, foi uma volta ao início. Foi uma volta aonde tudo começou, com um evangelho simples, com um evangelho puro. Então preste atenção, que eu quero falar com vocês, senão não vai nem tempo de pregar aqui hoje, meu Deus. Temos 25 minutos, mas vai dar tempo, se Deus quiser. Depois de uma outra oportunidade, nós podemos aí ver um trilho de como saiu lá de Salvador e como foi o trilho batista até chegar aqui em Marília, mas aí nós não temos tempo para isso hoje, tá bom? Então preste atenção, nós temos as 5 solas, a sola fide, que é somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Porém, nós já estudamos sobre isso, vocês já aprenderam sobre isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre o sacerdócio universal, que todos vocês têm acesso a Jesus, amém? Projeta para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha só. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Preste atenção que nós vamos expor esse versículo aqui. Queridos, e mais uma vez eu insisto, que vocês leiam a palavra de Deus, linha por linha, porque uma linha da palavra de Deus pode ministrar os nossos corações 1 ano, 2 anos, 3 anos inteiro. Se nós falarmos assim, Deus te ama, Jesus te ama, se nós formos expor aqui todo o amor de Deus por nós, nós temos aí uma série para falarmos anos sobre o amor de Deus. Então preste atenção, vocês porém são geração eleita. O que vocês entendem por eleição? Agora no próximo ano nós vamos ter uma eleição. O que nós fazemos em uma eleição? Nós escolhemos alguém, correto? Nós elegemos alguém, correto? Porém o texto aqui está falando assim, pode deixar o texto aqui, tá? Não precisa tirar não. Olha só, vocês porém são geração eleita, ou seja, nós fomos eleitos por Jesus. Nós fomos eleitos por Jesus. Nós fomos escolhidos por Jesus. E em João 15,16 fala assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi a vós, para que vocês vão e dão fruto, e fruto que permaneça. Então preste atenção, vocês são escolhidos de Jesus. Jesus escolheu vocês. Isto é uma afirmação. Não é uma suposição, vocês foram escolhidos, elegidos, eleitos pelo próprio Jesus. Por que eu fui, pastor? Por quê? Porque nós somos chamados aqui como um sacerdócio real. É claro que nós não temos tempo para isso, mas se nós formos lá para o Antigo Testamento, qual que era a função de um sacerdote? A função de um sacerdote era intermediar o povo com Deus.
Correto? Correto? E por que nós, aqui, nós somos chamados de sacerdócio real? Por quê? Queridos, aqui preste atenção, o sacerdote aqui que está sendo dito, não é aqueles sacerdotes antigos que precisavam sacrificar animais, que por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote, misericordioso, fiel em relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Isso está lá em Hebreus 2,17. Preste atenção, Jesus, ele foi o sumo sacerdote. O que significa isso? Significa que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não podiam se colocar pelo povo, então eles sacrificavam um animal, uma novilha, uma ovelha, sem mácula, ou seja, sem defeito, em perfeito estado. Por quê? Para que aquela vida daquele animal pagasse pelo pecado do povo. Mas aqui em Hebreus, a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, um homem sem pecado, sem defeito, ele fez propiciação, ou seja, ele tomou o nosso lugar e pagou com a sua própria vida, para que eu e você fôssemos perdoados, e para que o véu se rasgasse. Então preste atenção, queridos, o véu já se rasgou, você não precisa de ninguém, Jesus já pagou o preço por você, ele já morreu por você, e ele já entregou a sua própria vida por você. O véu se rasgou, você não precisa mais de um sacerdote, você é o sacerdote. Pastor, mas então o que eu vou fazer? Eu vou me sacrificar? Não, você não precisa matar ninguém, porque em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então preste atenção, o que nós estamos fazendo aqui? Hoje eu vou no culto, porque eu tenho certeza que eu vou receber uma palavra de Deus. Isso pode acontecer. Porém você vem aqui se apresentar para Jesus como sacrifício vivo. E você presta culto para Ele aqui. Nós estamos aqui para prestar culto. Quem está aqui para receber o culto, para receber o louvor, para receber a nossa adoração é Jesus, não é você. Então preste atenção. Se você falar assim, pastor, a recepção não estava boa, então melhore, porque você está prestando culto. Pastor, as pessoas estão chegando atrasadas, então chegue no horário, porque você está prestando culto. Pastor, o louvor, a adoração não foi boa, então se santifique, peça perdão e adore melhor você, porque você está aqui para adorar. Você não está aqui para escutar uma boa canção. Você não está aqui para escutar um bom louvor, não. Você está aqui para adorar a Jesus, para prestar culto a Jesus. Preste atenção, o sacrifício de Jesus já foi pago na cruz. Quem precisa se apresentar como sacrifício vivo, prestando um culto racional, hoje sou eu e é você. A parte de Jesus já está feita, já está consumado. Preste atenção. Continua lendo o versículo comigo. Nação santa. Nação santa. O que significa isso? Todos nós sabemos que eu e você somos peregrinos nessa terra. Nós não estamos aqui definitivo, nós estamos aqui de passagem. E um grande ajuntamento de pessoas como esse, em vários lugares no Brasil e fora do Brasil, de pessoas que estão separadas do pecado pelo amor e pelo sangue de Jesus. Nós formamos uma nação santa. Nós formamos uma nação santa. Preste atenção, queridos, isso é muito sério. Um versículo e muda totalmente a nossa conduta. Na verdade, nós não estamos aqui para receber nada, nós estamos para dar.
Nós não estamos aqui para Jesus fazer alguma coisa, na verdade Ele já fez. Nós precisamos fazer agora. Então, na verdade, pastor, o que isso tem a ver com a reforma? Preste atenção. Quando Lutero começou a se indignar com aquela série de abusos, com aquela série de erros, com tantos outros pré-reformadores, o que ele fez quando ele cravou aquelas teses lá? Ele estava falando assim, peraí, está tudo errado, todos precisam pegar a palavra de Deus na mão, todos aqui foram perdoados, todos aqui foram alvo do amor de Jesus, todos. Então, quando ele tem o contato com Romanos 1, na verdade, que ele enxerga que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, na verdade, aquilo não foi libertador só para ele, mas para todos nós. Para todos nós. Então, o que ele estava fazendo lá? Peraí, está tudo errado. Os sacerdotes, aquele ícone, aquela referência, já foi o tempo disso. O véu foi rasgado quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. Então, hoje, eu e você, todos nós temos acesso a Ele. Pastor, o que isso significa? Significa que toda vez que você tenta justificar o seu erro, porque a pessoa que você colocou como sua referência falhou, você está negligenciando o que Jesus fez naquela cruz. Você está negligenciando o sacrifício de Jesus naquela cruz. O véu já foi rasgado. Nós estamos em 2017. Presta atenção. Você está andando lá com Abraão ainda, com Isaac, com Jacó, com os sacerdotes, lá na época do profeta Samuel. Presta atenção. A época deles já passaram. O véu já se rasgou. Hoje eu e você temos acesso livre ao nosso Pai. Aquela parte lá no tabernáculo do Santo dos Santos, que somente o principal sacerdote podia entrar lá. E ele ainda tinha que entrar com uma sineta no tornozelo. E tinha uma cordinha, por quê? Porque se aquela sineta parasse de tocar, é porque ele tinha entrado na presença de Deus em pecado, e ele caía morto. E aí, para os outros não entrarem e morrer porque estavam em pecado, eles puxavam essa pessoa pela cordinha. Mas quando Jesus, ele fez propiciação do seu corpo, ele pagou o preço do meu pecado e do seu pecado naquela cruz e rasgou o véu, foi para quê? Foi para que eu e você pudéssemos entrar na presença dele como sacrifício vivo e apresentar um culto racional para ele. Povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Como você pode ser de alguém? Você só pode ser de alguém quando alguém te compra, correto? Até os escravos era assim. Por mais que ele fosse comprado por algumas moedinhas, eles tinham que ser comprados para ser de alguém, correto? Então, por que aqui o apóstolo Pedro ele fala que nós somos povo exclusivo de Deus? Exclusivo de Deus. Por quê? Em 1 Coríntios 6:20 fala assim: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você sabe qual foi o bom preço pago? Foi o preço do sangue de Jesus naquela cruz. Jesus te comprou com a vida dele, com o sangue dele. Agora, responde uma coisa. Se você é uma geração eleita, você foi escolhido por Jesus, elegido por Jesus. Se você é um sacerdote, você tem livre acesso a ele, qualquer hora do dia. Você é um povo santo, uma nação santa. Você é um povo exclusivo de Deus. Eu quero que você responda a algo. O que você está fazendo com esse evangelho? O que você está fazendo com o evangelho? O quê?
Vocês percebem que tudo que nós vamos pedir para Jesus já está feito? E o profeta Isaías, há anos antes de Jesus, ele fala assim: ele foi transpassado pela tua iniquidade, ele foi dilacerado pelo seu pecado, agradou Deus moê-lo naquela cruz. Antes de acontecer, antes de ser consumado, o profeta Isaías já fala isso. Ele levou sobre si as suas doenças, o seu pecado. Jesus me cura, peraí, Ele já fez. Jesus, eu estou aqui, me escolhe. Ele já escolheu. Jesus, mas eu quero tanto ter um relacionamento com você. O véu já está rasgado. Você tem livre acesso a Ele. Eu quero tanto ser seu filho. Você é um povo exclusivo dEle. Porque Ele te comprou com o sangue. Ele te comprou com a vida. Pastor, mas como eu sei que esse versículo é para mim? Como eu sei que esse texto que o Senhor está usando aí é para mim? Porque preste atenção. Tudo isso que nós somos tem uma finalidade. E essa finalidade fica muito clara: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção, se você estava perdido no pecado, no vício, se você estava depressivo, acorrentado, algemado, escravo, se você estava cativo e você foi liberto, você tem uma função, é proclamar a palavra de Jesus por onde você passar. Por onde você passar. Ele não te tirou das trevas para você ficar sentado olhando para uma pessoa. Não, o ministério está na sua mão. Você pode se relacionar com Ele, você é povo dEle e você precisa desenvolver o ministério dEle. Você precisa continuar o ministério de Jesus. Tem uma finalidade, preste atenção. Se Ele já te libertou, se Ele já te resgatou, Ele já fez tudo o que precisava fazer. O que eu preciso fazer então, pastor? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar as grandezas. Agora eu quero que você responda para você mesmo. Quantas pessoas que vivem à sua volta sabem a grandeza do Deus que você fala que serve? Quantos à sua volta sabem a grandeza do Deus que você fala que serve? Quantos? Quantos? Queridos, nós temos um propósito aqui. E presta atenção. Presta atenção. Eu não estou falando de célula. Eu não estou falando de discipulado. Eu estou falando de você cumprir a palavra de Jesus. Eu estou falando de você cumprir as Escrituras. Eu estou falando de você levar a sério o Evangelho. Eu estou falando para você cumprir o que está escrito. Pastor, eu não gosto de liderar célula, eu sou tímido. Anuncie as grandezas daquele que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie as boas novas de Jesus. Anuncie o ano aceitável de Jesus. Abra sua boca e fale de Jesus. Fale de Jesus. Fale o que Ele fez na sua vida. Fale o que Ele fez por você. Fale o que Ele cumpriu na sua vida. Fale o que Ele cumpriu por você. Sacerdócio universal.
sacerdócio de todos os crentes. Isso é para todos. Pastor, mas eu fui chamado para cantar, então canta. Mas se você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, você tem que proclamar a grandeza dele. Você tem que abrir a sua boca e proclamar a grandeza dele. Pastor, mas o meu negócio é intercessão. Você vai orar então, mas você precisa proclamar as grandezas de Jesus. Pastor, o meu negócio é tirar foto. Tira foto, mas você precisa proclamar a grandeza de Jesus. Pastor, o meu negócio é som, então fica no som, mas anuncia a grandeza de Jesus, anuncia a grandeza de Jesus. Isso não é opcional, isso é para todos que foram tirados das trevas. Todos, todos. Isso é para todos. Isso é para todos. Responda uma pergunta para Jesus. Não o que você fez até aqui, eu não estou aqui para acusar ninguém, para apontar o dedo para ninguém, não. A minha função aqui é expor a palavra de Deus e fazer uma pergunta. Você quer cumprir a palavra de Deus? Ela está exposta para você. Cabe a você decidir cumprir ou não cumprir, fazer ou não fazer, seguir ou não seguir. Isso não cabe a mim, isso cabe a você. Eu não quero que você responda o que você fez, mas o que você vai fazer com o nome de Jesus, de hoje para frente. O que você vai fazer? Ontem na vigília nós falamos sobre duas coisas: sermos receptores e sermos condutores. Nós só conseguimos conduzir o que nós recebemos. Nós só somos portadores do que nós temos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos de vocês já receberam a salvação de Jesus? Vocês foram tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então preste atenção. Vocês já foram receptores, vocês já receberam. A grande questão é, quantos de vocês vão conduzir agora? Quantos de vocês vão ser condutores? Quantos de vocês vão proclamar as grandezas de Jesus? Quantos de vocês vão ser voz? Quantos de vocês vão ser discípulos? Eu quero orar com vocês. Se você quiser ficar em pé no seu lugar, se você quiser vir aqui para frente, eu preciso que você responda a Jesus. Eu não preciso que você me responda. Eu preciso que você responda a Jesus. Responda a Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por você. Foi Ele que entregou a sua própria vida por você. Foi Ele que fez propiciação por você. Foi Ele que trocou de lugar com você.